é morena com fervor. Bem, amigos, hoje nós estamos aqui com um atleta profissional que jogou no São Paulo. Nós tivemos aqui uma fase áurea em 80 e 81. Um grande zagueiro, se firmou como um grande zagueiro no São Paulo Futebol Clube. Formou uma dupla com o Oscar excepcional. E nós temos aqui hoje esse atleta uruguaio, que é o Dario Pereira. Dario, é uma satisfação estar aqui com você e a gente gostaria realmente, para o meu blog, a gente tirar aí algumas coisas, algumas informações da sua vida de profissional, né, desde o momento que você começou na sua carreira no Uruguai e depois disso toda a caminhada que você teve aqui no Brasil. Eu gostaria primeiro que você falasse como você iniciou, né, como amador ou como profissional, que clubes, dá uma noção realmente do início da sua carreira. Tá, bom, prazer estar aqui conversando com você. E foi no Uruguai, né, que comecei nas categorias de base do Nacional de Montevideo, mais ou menos em 73 eu comecei, na sub-15. Aí depois fui subindo, foi meio rápida a subida, porque naquela época o Uruguai começou a exportar muitos jogadores, né? Aí o Uruguai tinha sido campeão do mundo em 71 e aí já começou a mandar jogador para a Europa e aí os jogadores novos que estavam subindo começaram a subir muito rápido. Então eu já debutei logo com 18 anos, já comecei a jogar no Nacional de Montevideo e aí fui para a seleção, fui na seleção sub-20. Aí logo também, foi meio rápido também, o São Paulo teve um interesse em 77 e aí foi lá, me contratou, vim para cá e já também comecei a jogar em 76 junto com você, que a gente jogou aquele campeonato brasileiro lá, que foi o primeiro, campeões, né? Que foi o primeiro campeão, brasileiro. Campeonato brasileiro para o São Paulo, né? E que você e o Chicão aí tiveram uma excelente participação, né? O Chicão assegurando todo mundo e você com os pênaltis, né? Catando lá e fazendo catimba. Então a gente sempre fala muito nisso aí, que foi quem foi o melhor jogador mais importante naquele momento, né? Em 77 dessa final, que na verdade eu acho que você deve saber. Eu acho que a gente não tinha muita chance de ganhar. Nosso time estava até bastante desfalcado, né? Desfalcado e a campanha do Atlético era bem superior a gente, goleador do campeonato, melhor ataque, melhor defesa, e nós a gente não tinha todo esse time, embora que tinha bom jogador, marcava muito, jogava forte, mas nós não tínhamos o futebol bonito que eles tinham, né? Então, vamos voltar mais no Uruguai, que a gente quer saber mais de lá. Quais as suas participações em termos de seleção profissional do Uruguai? Você disputou a Copa do Mundo, disputou eliminatória. Como foi essa passagem sua pela seleção do Uruguai? Então, eliminatória eu disputei duas vezes, né? Uma nessa de 77 para o Mundial da Argentina, que infelizmente a gente não... Era um time muito novo, como falei, e a gente não conseguiu classificar. E depois, em 85, a eliminatória de 85, que foi no Mundial de 86, que o Uruguai foi. Tinha um time muito bom, o Mundial do México, tinha um time muito bom, mas chegou mal preparado, muito mal preparado, assim como às vezes acontece com o Brasil, né? Numa Copa passada, chega com um time bom, mas não está bem preparado, e o Mundial é 30 dias, se você não chegar bem preparado, perdeu duas, ou perdeu uma no mata-mata, já era. E foi o que aconteceu. Então, a participação na seleção foram essas duas vezes. Tá. Dario, então vamos falar sobre a chegada sua no São Paulo. Naquela época era o Minelli, que era o treinador, né, que praticamente indicou. Você veio para o São Paulo não na posição de quarto zagueiro, você veio como meia, meia direita, é isso? Então, sim, na verdade eu jogava lá de volante. Aí que acontecia? Como o Uruguai jogava num esquema de 4-3-3, aí era um volante que às vezes eu caía um pouco para a esquerda ou para a direita e que chegava um pouco mais. Mas na verdade eu era volante, sempre fui volante, não tinha característica de meia. Que meia, aqui no Brasil, é aquele que joga de costa, né? Sei lá, Rivelino, Gerson, do lado esquerdo, Pedro Rocha do lado direito, é outra categoria, outro futebol.
né? E eu acho que aí é onde eu tive um pouco de problema. Então, na verdade, eu era volante, só que no meio, quando eu cheguei aqui, tinha o Chicão, da seleção brasileira, o Teodoro, certo. e jogava meia, era o Neca, né? Isso. E eu jogava meio de volante ali, ajudando na marcação também. Então era um meia disfarçado, porque eu não tinha habilidade, nem domínio de bola, nem sei como jogar de costa. Na verdade é isso, né? Então, aí você, no início no São Paulo, você teve um pouco de dificuldade de adaptação, às vezes com contusões, com determinados... talvez o treinamento nosso físico era diferente lá no Uruguai. E conta pra gente aí como foi essa adaptação. Eu vivi isso com você aqui, a gente se tornou amigos aqui dentro do Morumbi e a gente torcia realmente porque você mostrava realmente que era um grande jogador. Na verdade foi muito difícil mesmo, né? Porque a alimentação era diferente, né? O que a gente, que lá a base é batata, ovo, carne, muita carne, né? Aqui a alimentação é diferente, aqui é a base de arroz, feijão, né? Aí na concentração tudo tinha, não é que seja má nem boa, senão era diferente para mim. Então eu acabei emagrecendo, né? Acabei perdendo um pouco a força e eu queria treinar, ou queria mostrar, ou queria jogar do mesmo jeito que jogava lá. Só que aí eu comecei a machucar. E aí, quando você começa a machucar e você tenta forçar a volta mais rápido, então nunca me dava certo. Aí eu realmente tive problema. Aí tem um problema de que eu era novo, tinha 21 anos quando eu cheguei aqui. Saudade, família, amigo e idioma, né? Que no começo tem dificuldade, porque embora que o português junto com o espanhol é parecido, mas parecido uma coisa, igual é outra, né? Você se comunicar em uma conversa com gíria, com tudo. Então eu tive um pouco de problema. Aí depois veio minha família para cá, meus pais vieram para cá. Aí eu mudei, eu fui a morar só com meus pais. Aí a coisa foi indo, começou a melhorar e graças a Deus depois fiquei bom. Então vamos falar no nosso título, né, do primeiro título do brasileiro, né, que nós tivemos aí uma campanha, quer dizer, iniciamos mal, né, e eu inclusive tive problemas, principalmente que eu voltava da seleção brasileira, fiquei na reserva do Toinho um bom tempo, e quando virou o ano que o time foi para as fases finais do campeonato, eu praticamente assumi de novo a posição de titular, e nós começamos aí a ter grandes jogos, né? Você falou realmente, o Atlético fez uma campanha, inclusive talvez até invicta naquele momento, eu acho que não perdeu para ninguém, e nós fizemos um trabalho aí dentro do São Paulo, né? Que o Minelli como treinador, você, a união que tinha aquele grupo, jogamos com Viana, jogamos com Pérez, né? O Zé Sérgio, jogadores que não tinham talvez uma continuidade como titular. Fala, para mim foi uma expectativa, realmente foi o primeiro título brasileiro, quero saber como foi isso para você. Então, eu cheguei, como você falou, né, que eu tinha começado e teve a virada do ano, né? Eu cheguei um pouco antes da virada, então, na verdade, eu participei de poucos jogos, né? Inter, que eu me lembro, América, Operário, e a gente já estava na final, né? Então, eu colaborei nesse sentido porque, na verdade, eu não peguei o campeonato inteiro, né? Então, eu me lembro que contra o Operário, que inclusive o goleiro era Manga, né? Manga, nós perdemos lá de 1 a 0. Então foi muito duro, né? Esse jogo muito duro, inclusive aqui foi depois dos 38 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, que saiu os 3 gols que garantiram a nossa passagem para o final. Inclusive tem um recorde, né? Parece que de público, que contra o Operário aqui foi 120 mil, entrou aqui. No Morumbi, acho que estava todo mundo de pé, né? Porque para entrar 120 mil no Morumbi, né? Assim como no Maracanã entrou 200 mil naquela época, né? Também. E foi muito bom. Agora, quando a gente chegou lá, o Minelli fez realmente um esquema, pelo menos que a gente viu, que era um esquema para não perder. Para empatar o jogo. Para empatar o jogo, porque realmente era superior. E dentro do Mineirão, aquele Mineirão fervendo, cheio de gente também, tinha 100 mil pessoas, 80 mil pessoas tinha no Mineirão.
aquilo lá realmente foi uma façanha, né? A gente conseguir levar para os pênaltis, né? Até o final. E eu tive a incumbência que o Mirelli falou, um dos principais jogadores dele, ou o principal jogador, é o Toninho Cerezo. Você vai marcar ele onde ele for. Eu sei que o cara corria pra caramba naquela época, eu sei que eu marcava ele e tudo mais, não só eu, né? O Chicão, todo mundo marcava ele, porque ele se deslocava por tudo quanto lugar. Sei que quando terminou o jogo, eu não estava tão exalto que eu nem bati pênalti, nem fui para lá para bater pênalti, nem me ofereci, além do mais, porque estava muito, muito cansado. E aquele dia choveu um pouco, o gramado estava pesado, né? E isso daí dificultou um pouco, talvez, para você, né? Dificultou pra caramba, né? Naquele campo grande pra caramba, dificultou para todos nós, né? Mas a gente aguentou, né? Aguentou firme. E aí, não é porque esteja você aqui, mas a gente sempre fala sobre isso, né? Que a peça fundamental ali nos pênaltis é o goleiro. E nisso aí, acho que foi o que acabou deixando essa fama, né? Toda, porque você foi a peça fundamental nesse jogo, né? Ganhou o jogo praticamente, né? Para nós, porque por toda a catimba, pelo que você fez lá dentro, nos pênaltis, foi bárbaro, né? Importante, né? Lógico, né? A gente saiu campeão, primeiro título do São Paulo. Agora, passando ao tempo, agora vamos falar daquela equipe, uma equipe que o São Paulo formou em 80 e 81. Você praticamente foi aí que você fez a dupla de zaga com o Oscar, né? Nós tínhamos o Getúlio, nós tínhamos o Marinho, né? Na esquerda tinha o Marinho, tinha o Oscar. Nós tínhamos, tinha naquela época Paulo César por direito, nós tínhamos, quer dizer, você parece que tinha alguma coisa de convocação para a seleção uruguaia, e nós tínhamos 6 jogadores aqui que o Tele no início fazendo a preparação da seleção brasileira formou aquele time. E aquele time 80 e 82 foi campeão paulista, né? Então gostaria que você falasse realmente.